Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, respondendo às questões que os amigos e seguidores nos enviam. Eu começo explicando sobre o carrilhão. Muita gente tem perguntado que não tem ouvido a badalada do carrilhão. Acontece que o carrilhão, uma vez por outra, normalmente a cada ano e meio, ele tem um piripaque e começa a não funcionar direito, tem que ir para revisão, fazer um check-up igual a gente. Então ele está lá arrumando as badaladas e logo mais vai estar de volta, tá certo? Bom, o Gustavo me escreveu pedindo para eu falar um pouquinho mais da Sagrantino de Montefalco. Você já provou Sagrantino de Montefalco? Ó, gente, é uma história interessante porque, embora ela tenha sido citada apenas no século XIX como uma uva autóctona de Montefalco, que é uma comuna lá entre Perúdia e Spoleto, lá na Úmbria, ela, na verdade, muitos dizem que ela teria vindo da Grécia por meio dos monges bizantinos na Idade Média. E ainda também outra história que ela teria vindo da Ásia pelos franciscanos. Aquelas coisas do mundo do vinho, né? O mundo do vinho é cheio de histórias e a maioria delas é tudo invenção, né? Mas de qualquer forma, alguns acreditam ainda que ela seria a variedade Itriola, mencionada por Plínio, o Velho, imagina, mais antigo ainda, nos seus escritos, que essa Itriola poderia eventualmente se corresponder atualmente com a Sagrantino. Bom, o que é importante saber dessa uva, Gustavo, é que ela produz vinhos muito tânicos. Ela é considerada das uvas mais tânicas que tem no mundo, e da Itália certamente das mais tânicas. É uma variedade cultivada principalmente nos arredores da vila de Montefalco. O prestígio da Sagrantino tem um pouco a ver com os vinhos serem produzidos lá de Montefalco com no mínimo 95% da casta. Ela é uma denominação de origem controlata desde 1979. E também é possível encontrar aqui ou ali, eu não achei, Sagrantino na Austrália, na Califórnia e na Argentina. Eu procurei para te mostrar e não achei. Ela quase foi extinta lá nos anos 60 do século passado, e é uma uva com casca grossa que dá origem a vinhos com a presença bem marcante de taninos e com muito aromática, com muita fruta, muito sedutora, e como eu falei, é das que possuem mais tanino. E uma curiosidade é que no passado só se fazia vinho doce com a Sagrantino. Depois veio o perfil da Sagrantino conforme a gente conhece hoje, e assim ficou. Ela também, o nome teria origem religiosa por conta dos monges que usavam as uvas, essa uva para os sacramentos, né? Sacro significa aquilo que é sagrado, e talvez tivesse vindo daí a coisa do nome Sagrantino. De qualquer forma, um vinho robusto fica muito bom com os queijos evoluídos. É um vinho bastante interessante e tem alguns produtores excepcionais, que é o caso do Lungarote. Aliás, eu tive com o Ciro Lila há pouco tempo, gravando uns vídeos sobre os vinhos italianos que a Mistral traz, e ele falou do Lungarote. Vamos ver? Ciro, e esse Lungarote, hein? Esse Rubesco Lungarote, me conta desse produtor. Olha que rótulo caçudo, não? Esse é de uma família importante da Úmbria, e produz o vinho mais típico deles é o Rubesco. Tem o Rubesco normal e o Rubesco Reserva. O Rubesco Reserva, para mim, é um dos melhores vinhos toscanos. Ele lembra mais ou menos
o Chianti, o meio termo do Chianti e o Brunello. É um vinho de uma relação, vale muito mais do que custa. Não é tão conhecido como deveria, né? Não, ali é perto de Cortona, cidade... Um lugar lindo. Lugar lindo, e a família interessante. Vale a pena visitar. Eles têm um Relais Chateau. Olha, que E bacana. você pode se hospedar lá e provar os vinhos. Tem uma linha, tem um branco bom também, Ah, que bacana. o Torrigiano. E o Rubesco, o Reserva Monticchio, pouco conhecido, o Rubesco Reserva Monticchio. É um dos melhores vinhos italianos que eu provei no ano passado. É interessante que é um negócio, a vinícola cuidada por mulheres. Ah, é? Que bacana isso. A mãe, a filha, a neta, e elas cuidam tanto do Relais Chateau, do restaurante e do hotel, como da produção de vinho. Produção do vinho. A chefe da geração atual é uma pessoa de uma atividade enorme. É mesmo, Agora vem os filhos, as filhas. Tem muita mulher de valor e talento no mundo do vinho. Tem muita. Diversos que nós falamos até agora, que nós temos falado, são administrados por mulheres. Olha que interessante. O Castelo de Ema hoje é Marco Palante, mas a mulher dele, a Lorenza, que era a proprietária mesmo. Proprietária, família, e que fez o nome do Castelo de Ema. É muito comum, cada vez mais você encontra mulheres são mais sensíveis, né? A gente vê em degustação, elas são, na minha opinião, bem superiores. E na parte comercial também tem muita mulher. Acho que a mulher, aqui no nosso escritório tem muito mais mulher do que muito mais. A mulher é mais... Viva as mulheres! Sim. Viva as mulheres! Olha que dica boa, hein, gente? O Rubesco aqui do Lungarote. Bom, eu separei para você 2 Montefalco dele. Dá uma olhada, Gustavo. Nós temos o Sagrantino 2019 do Lungarote, que está R$ 685,98. E tem também, como eu falei, que ele essa uva às vezes vem com assemblagem. Nesse caso é o Merlot com Sangiovese e o Sagrantino. Eu estou falando do Montefalco Rosso Reserva, que custa R$ 343,35. Bom, espero ter ajudado. O J.A. Moura, que já tinha me escrito da outra vez perguntando a respeito da minha opinião com aquela degustação que eu comentei com vocês dos brancos que evoluem, o Tondônia, o Bussaco e o Musar, não sei se vocês estão lembrados. Ele me escreve de novo, agradecendo, e pede que eu falasse de 2 uvas. Parece pegadinha. O J. Moura está querendo que eu me estude um pouco mais. A gente não para de estudar. Me perguntou da cereza, da uva cereza e da uva liático. Bom, tive que recorrer aqui, como eu já falei para vocês, esse livro que eu recomendo da Jancis Robinson. Tem uma infinidade de uvas contando a história e tudo mais. E é o seguinte, a cereza é uma das 40 variedades que resultaram de um cruzamento natural entre a Listan Prieto. Vocês lembram, já falamos aqui de Listan Prieto, que é a País, que é várias dessas uvas, com a Moscatel de Alexandria. E realmente não é fácil de encontrar. É uva como o próprio J. Moura falou, que ele gosta de vinhos mais leves, com taninos médios. A cereza é um caso desse, muito gostoso, sedutor. Eu já tomei desse vinho, aquele Carasúcia. Carasúcia tem uma linha grande de vinhos, está fazendo sucesso, e é do Duriguti.
Duriguti é um produtor muito legal lá da Argentina, que vale a pena ser provado, e ele tem esse tinto cereza, custa R$ 108,90 lá no Curavino. Já o caso da Liático, um vinho da ilha de Creta, não é parente, segundo a Jensens, da italiana Aleático. O nome em grego se refere ao mês de julho, aonde se dá a colheita. Olha que interessante. E é um vinho leve também, muito aromático, com boa acidez, taninos médios para leve, final médio. Enfim, um vinho interessante. Eu fui procurar na Montedictes, que é uma importadora especializada em vinhos gregos, e achei dois Liático para você. Dá uma olhada que interessante. O Lirarakis Liático, de Creta, R$ 279, e o Lirarakis Agelis, que também é Liático, por R$ 739. Esse aqui já é mais classudão. Quando você vê assim o mesmo produtor fazendo vinhos da mesma uva de valores muito distintos, normalmente se trata de vinhedos melhores, com mais idade, colheita mais selecionada, enfim, um outro padrão, porque você pode ter um vinho mais simples, que o vinhedo é novo, que você colhe tudo junto, que não tem uma apuração tão grande na seleção, e outro que ao contrário é cuidado igual um filho. Deve ser o caso desse aqui, tá certo? Espero ter ajudado. A Ana Maria me pede para falar sobre o formato das garrafas, por que elas têm essa medida de 750 ml. Eu já respondi isso aqui algumas vezes em outros Dicas do Didu, mas eu achei legal mostrar para vocês. Eu vou pôr aqui na sequência um vídeo muito simpático do meu amigo Juan Alba. O Juan Alba é um cara que é ator e um cara bonitão que está fazendo sucesso aí no vinho, com uns vídeos muito bem feitos, bem editados. E outro dia ele fez um post sobre isso, que explica exatamente a razão que vem de uma discrepância de raciocínio entre medidas, de uso de medidas, entre os povos anglo-saxão e os latinos. O latino tem um tipo de medida e o anglo-saxão tem outro. Olha que legal. Você sabe por que as garrafas de vinho têm 750 ml? No século XIX, quando essa medida foi padronizada, surgiram várias teorias curiosas para explicar a escolha. As mais populares eram a capacidade pulmonar dos artesãos que sopravam as garrafas, a quantidade média consumida numa refeição, a capacidade ideal para conservar o vinho, a facilidade de transporte e por aí vai. Mas a verdadeira razão é mais prática do que romântica, envolvendo nossos amigos ingleses e a matemática das medidas. Naquela época, os principais compradores de vinho francês eram os ingleses, que utilizavam um sistema de medidas imperiais, diferente do sistema métrico francês. A unidade de volume inglesa era o galão imperial, equivalente a 4,54609 litros. Para simplificar as contas na hora da conversão, o vinho de Bordeaux era transportado em barris de 225 litros, o que correspondia a 50 galões ou 300 garrafas de 750 ml. Essa padronização facilitava os cálculos. Um barril, 50 galões, 300 garrafas. Assim, um galão equivalia a 6 garrafas de vinho. E é por isso que até hoje as caixas de vinho costumam vir com 6 ou 12 garrafas. Então, quando abrir uma garrafa de vinho, lembre-se que essa medida de 750 ml é uma herança do comércio de vinho entre franceses e ingleses, facilitando tanto a logística quanto o nosso prazer em saborear um bom vinho, que é o que realmente importa. Saúde! Não é bacana? Muito legal, o Ronaldo é um show. Bom, a Roberta também me escreve e pergunta, afinal, Didu, quantas uvas existem e qual a mais antiga? Olha que pergunta mais intrigante, hein? Bom, Roberta, essa é outra daquelas perguntas que ninguém tem a resposta certa no mundo do vinho, né? Fala-se em 5.000 castas diferentes de vitis vinífera. Acontece que muitas castas têm diversos nomes. Tem uvas com 20 nomes diferentes. Então, se somar todos os nomes diferentes
em função da sua região, deve ser daí que vem o número de 5.000 castas. A Jancis Robinson, naquele livro que eu mostrei no começo do vídeo, ela listou 1.600 e poucas castas. Agora, soube que o livro está em processo de reedição, atualizado, incluindo mais umas 300 e poucas castas. Eu acredito que devam ser aí, perto disso, 2.000, um negócio muito interessante. A sua pergunta sobre a mais antiga também é muito bacana, porque a uva considerada mais antiga é a uva Pinot, mas não é assim a Pinot Noir, é a Pinot que teria sido uma das 3 castas-mãe que, juntamente com a Savagnin e a Gouais Blanc, escreve-se Gouais Blanc, teria dado origem a todas as outras uvas viníferas existentes. E elas depois vão tendo mutações genéticas naturais, isso é o mais bacana, criando famílias enormes de castas. Tá certo, Roberto? Espero ter ajudado. O Antônio me escreve falando, ele tinha perguntado já a respeito do Dormex e aquela coisa da dupla poda que a gente falou numa outra semana aí, e ele então falou que teve vendo no site da Sacramentos que eles informam que usam Dormex, e ele então pergunta se é um problema apenas da dupla poda ou em colheitas normais eles também usam o produto. Olha, Antônio, é só para dupla poda, porque existe uma explicação para isso. A videira, quando ela tem o ciclo normal de vida dela, que não é interrompido, ela tem um estado de dormência. Quando ela tem esse estado de dormência, que é uma coisa bonita da natureza e que acontece no inverno, o que acontece? Se você conseguir fazer uma radiografia da vinha, você vai ver que a seiva dela se recrudesce, elas vão todas ali para o interior da vinha, ali na raiz, e ela então fica em dormência. Ela está ali descansando, se preparando para a primavera. E quando vem a primavera, ela naturalmente, pela sua natureza, cresce, explode em vida, dando flores que vão virar frutos. Esse é o ciclo da videira. Acontece que a dupla poda quebra esse ciclo e ela então precisa ter um regulador de crescimento, ela não entra em dormência e precisa um impulso para isso. Foi aí que inventaram esse tal desse Dormex, que é uma praga, um negócio proibido no mundo inteiro e aqui ninguém fala nele, é um absurdo total. Existe uma alternativa que estava em estudo, eu não sei bem se realmente funcionou, preciso procurar saber isso, que ela substituía o Dormex por uma pasta de alho, que parece que seria uma maneira natural de dar esse regulador de crescimento para as videiras de dupla poda. Mas não tenho notícia. Mas respondendo a sua pergunta, Antônio, é só na dupla poda, tá certo? Bom, o Maurício me escreve, aqui é tudo desafio, hein, gente? Vocês sabem muita coisa, o pessoal fala, o Didu sabe tudo. Sabe nada, o Didu sabe alguma coisa, por ser um enófilo como você, estudioso, gosta do vinho, e virou a minha paixão ficar lendo sobre vinho. Acontece que tem muita coisa que não se sabe, aí eu vou procurar. Foi o caso dessa pergunta aqui, o Maurício me pede para falar da Bibiana BR. O Brasil, com a Embrapa, desenvolve algumas... eu não gosto disso, hein? Já vou avisando a vocês, porque essa coisa do ser humano interferir na natureza me parece doentio. Não gosto, porque a videira tem tanta alternativa de videira. Ela já tem uma mutação genética espontânea em diversos lugares. Agora, o ser humano quer controlar tudo, ele acha que pode plantar uva onde ele quiser e fazer vinho bom onde ele quiser, e aí nem sempre é assim. E acontece que a Embrapa fica desenvolvendo
coisas. A Embrapa faz um trabalho maravilhoso de pesquisa, desenvolvimento e tal. Acontece que eles ficam criando uvas, foi o caso da Lorena, que tenham mais produção, que tenham mais resistência a algumas doenças. Enfim, eu não gosto muito, sinceramente. O caso da Bibiana, que eu não provei ainda, o Maurício, você também me pergunta se eu já experimentei, eu ainda não experimentei, e ela é uma uva desse tipo, que as pessoas chamam de híbrida, quando você tem o cruzamento de duas castas. E ela tem cerca de 70% como base de Sauvignon Blanc. E depois tem outras mudanças que eles fizeram, e a uva leva esse nome em homenagem à personagem Bibiana do Érico Veríssimo, lá no Tempo e o Vento, né? Vocês devem ter assistido, muito bonito. E eu sei que tem 3 vinícolas que produzem vinho com a Bibiana, não provei nenhum deles, que é a Casa Zotes, a vinícola Cainelli e a vinícola Buffon, tá certo? Bom, fica aqui minha resposta a você. Bom, vamos ver qual é o vinho lá na World Wine, entre aquela linha de orgânicos, biodinâmicos e naturais? Olá, eu queria indicar hoje para vocês um vinho lá do sul do Rhône, de Marsanne com Grenache Blanc. Eu estou falando aqui dessa maravilha do Origine Nature do Chantebise. Olha que rótulo legal, de um artista chamado Ardif. O Ardif foi conhecido como um artista que gosta de mesclar a coisa da ecologia com o mundo da arquitetura e o mundo mecânico. Eu achei genial que ele fez esse rótulo aqui. Essa produtora, que é proprietária aqui do Chantebise, nós estamos falando de uma pessoa conhecida que é a Valérie Roussel. A Valérie Roussel, ela é dona do Chateau Roubini, na Provence, uma mulher muito interessante, foi casada com um medalhista de esgrima francês, hoje ela é separada dele, e ela tem 2 filhos que estão com ela, o Adrien e a Victoria, que trabalham com ela, uma mulher que é apaixonada pelos vinhos e faz vinhos na linha da sustentabilidade, são vinhedos orgânicos. Essa propriedade dela no sul do Rhône é todinha orgânica e produz vinhos com as próprias leveduras. Então você vai sentir realmente a expressão daquele terroir do sul do Rhône com essa Marsanne, eu sou um grande fã de Marsanne, ela tem uma cremosidade, um toque amendoado natural, uma coisa de pêssego, uma delícia de vinho, e a Grenache Blanc. E esse vinho fica muito bom se você harmonizar com os frutos do mar, com os escabeches, com queijos moles, com um macarrão com frutos do mar, vai ficar maravilhoso. E mesmo com os canapés, um vinho delicioso que você encontra lá na World Wine, onde você tem também um tinto, e você tem também os outros vinhos do Chateau Roubini, tá certo? Fica aí a dica para vocês na World Wine. Não é bacana? Vinhaço, viu? Adorei esse vinho. Bom, na Delacroix eu queria destacar para vocês o Corbeau Blanc. Corbeau Blanc, ele é daquele Vincent Caillé, um grandíssimo produtor, e é 100% da Gros Plan, ou Folle Blanche. Você já tomou um vinho de Folle Blanche? Por isso que é legal, gente, é tanto vinho no mundo para a gente conhecer e provar. Esse aqui é uma delícia de vinho, leve, gostoso, para queijos moles novos, para frios até, para frutos do mar, para os canapés, uma delícia. Corbeau Blanc 2023, R$ 155,00 lá na Delacroix. E quero indicar também um tinto, o Le Champ de Treille Rouge, um espetáculo de Bordeaux para você tomar sem preocupação, R$ 190,00. É um vinho
muito sedutor, uma delícia, com Merlot, 50% Merlot, Cabernet Franc 15, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 27, Cabernet Sauvignon 15 e Petit Verdot 8%. Uma delícia de Bordeaux para você fazer o seu Gigot d'Agneau e curtir um vinho que não machuca o bolso, lá na Delacroix. O Renato me pede para falar e indicar alguns vinhos rosés. E eu vou então botar aqui um vídeo do meu amigo Ciro Lila falando sobre os rosés que ele traz, que são maravilhosos. Dá uma olhada que bacana. Ciro, eu fiquei encantado com o François Perrin. Poxa, olha que cara fenomenal. Teve aí no Encontro Mistral, já tinha estado naquele grande evento. Olha essa garrafa, que é outra garrafa que, se você abrir em casa, vão querer levar. Com certeza. Me conta desse produtor que já vem lá do Chateau de Beaucastel, famoso, um dos primeiros biodinâmicos, né? Depois nós vamos falar do Chateau de Beaucastel, mas o nome do Chateau de Beaucastel, François Perrin, a família Perrin, do Rhône, tem um prestígio enorme, e eles compraram uma propriedade na Provence, e fizeram sociedade nada mais nada menos que o Brad Pitt. Imagina aí. Bom, não pode levar ele pra paquerar, porque aí você fica só com a sobra, né? O sonho de todo mundo é ficar me pedindo se ele vem pro Brasil. Se ele vem pro Brasil, você imaginou? É impossível. É impossível, ele não vem. Não, e se vier, como é que você faz um evento com o Brad Pitt, bicho? Vai segurar, todo mundo vai querer, vai ser descontatado. Nossa senhora. O vinho é muito bom. Muito bom mesmo, E a garrafa é lindíssima, olha isso. Olha a cor. É um grande sucesso na Mistral. É mesmo? Tá bombando. Tá bombando. Porque a associação com o Brad Pitt, Chateau de Beaucastel. Tem tudo. O vinho é bom, o produtor é bom, o cara é famoso. Então tem tudo de bom. Esse aqui é um presente, você dá um presente. Vem com a galera, associação com o Brad Pitt. É um sucesso enorme. Pois é. E tem gosto de Provence, que você imagina da Provence. Lugar rico, sol. Que beleza, só tudo de bom, né? Bom, então, Miraval. Esse é um exemplo de vinho de viagem que depois você toma aqui e é tão bom quanto na viagem, não é verdade? É verdade. Esse aqui é um caso, viu? Fenomenal. Aí, na Provence, nós temos outro produtor, aqui, o Chateau Vanière. Que é um espetáculo também, né? Que fica em Bandol. Bandol é beira-mar, no sul da Provence. Todo aquele estereótipo que você tem da riqueza da Provence, do charme, né? A boa vida, está no Chateau Vanière. O proprietário atual é o Henrique Boisson. A mãe dele é viva, mas ele é que toma conta. E você vai visitá-lo, ele é um tipo daquele de cinema. É mesmo? É um cara tá bem vestido, figura. Sempre bronzeado. Tá sempre bronzeado. Vida de milionário. Vida de milionário. Então a qualidade de vida dele é o que todo mundo quer. Ele é um cara dedicado ao vinho, apaixonado pelo vinho, pela propriedade dele. E já esteve no Brasil, fez um sucesso enorme, tanto vinho como ele, com as mulheres. Então ele que legal. Ele tem tudo a ver com a Borgonha. O vinho dele é muito bom. Bárbaro. E você pode visitar a propriedade e... Sensacional. Enfim, depois nós temos um outro Provence, o Chateau Routas. Que é outra maravilha. Outra maravilha. Ele pertence a um cidadão que é dono de um time de futebol na... Ah, não diga, não sabia isso. Se não me engano, na Escócia. É mesmo? Um milionário. Também ele faz o vinho por prazer, para mais que sensacional. Então o nosso time de Provence tá bem representado, né? Mas representado também o estereótipo que a gente faz da Borgonha, da Provence. Da Provence. Tá aqui.
É isso aí. Gravão, Brad Pitt, Vanier e o Bom Ivan. E o Contato Milionário E ó, o Ciro, é o que eu falo sempre, você toma isso no sol, você fecha os olhos e finge que você está na Provence. Não é verdade? Porque de olho fechado no sol, você pode estar onde você quiser. O problema é quando abre os olhos. Uma música francesa. E pronto. Obrigado, Ciro. Não é legal? Show, não? Bom, a Fernanda pede que eu indique vinhos naturais da Espanha e eu já começo com 2 vinhos lá do Microbio Wines. É um produtor lá de Nieva, Segóvia, em Castilha e León, que faz vinho realmente natural, porque eu já falei para vocês, o mercado está cheio de vinho que se diz natural e não é por conta do modismo. Esse aqui está entre os vinhos que o Ramati selecionou lá para Natural 20 e são maravilhosos. Esse aqui é um Tempranillo 100% de solos de areia e cascalho. Ele é cultura orgânica, né? Não leva produto químico algum e está se transformando em biodinâmico agora, que é a melhor maneira de ser orgânico. Olha, um show de vinho que você encontra lá, estou falando desses Sete Juntos Arroielos Tempranillo, R$355, lá na 20 Vinhos, um espetáculo. E olha, do mesmo produtor, tem um outro vinho que é o Tentadores Verdejo, um espetáculo. Olha, um vinho considerado pelo seu enólogo Ismael Gonzalo uma busca permanente pela qualidade do bem feito. Olha que bacana. Ele trabalha Verdejo de forma prolongada com maceração, atingindo todo o potencial e estrutura dessa variedade. Um espetáculo de vinho. Esse tempo prolongado em tinarras faz com que o vinho alcance complexidade e textura. Um vinho equilibrado e muito aromático que reúne estrutura, frescor e persistência. O Tentadores Verdejo 2017 do Microbio Wines custa R$ 487,35. Eu indico também na mesma importadora o Cellar Tuits Tot Blanc Blend. Olha, um show de vinho com 10,5 de álcool, gente. Olha que espetáculo, que delícia. Lá da Catalunha, esse aqui tem Chenin Blanc, Garnacha Blanca e Moscatel de Alexandria. Um achado para o pessoal aí que gosta dos vinhos naturais, com toda a sua sinceridade, com a sua turbidez e aromas muito autênticos e exóticos. O Tot Blanc Blend 2021 da Cellar Tuits custa R$ 263,48. Belíssima compra. E ainda um tinto do mesmo produtor, que é o Tot Negre. Esse tem 50% de Huile de Liebre, que é um dos nomes da Tempranillo. Nós falamos no início, né, que as uvas, a Tempranillo é uma que tem mais de 15 nomes, e nessa região ela se chama Huile de Liebre. E 50% Syrah. Outro vinho de álcool baixo com 11,5, um show, olha, um intenso, complexo, com notas de frutas vermelhas e herbáceas, com leve toque de especiarias. Na boca tem taninos sedosos e finos, com presença intensa de fruta e um final persistente, extremamente agradável. Você vai adorar. O Tot Negre Syrah Huile de Liebre custa R$ 263,48 lá na 20. Bom, o que eu tinha para vocês hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí. Você pode se inscrever também, porque aí você é avisado quando tiver vídeo novo. E compartilhe, né? Vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Olha, uma taça por refeição, hein, gente? Saúde!